dia, senhoras e senhoritas. Eu sou o professor Dalmon. Estamos aqui para mais uma aula de física. O tema da aula de hoje é operações com vetores. Nós já falamos numa aula anterior sobre vetores, grandeza escalar, grandeza vetorial, definição de vetores e a representação de um vetor. Qualquer dúvida, volta lá, faz a aula novamente, depois volta nessa daqui, que hoje nós vamos falar sobre as operações, basicamente a soma vetorial. São dois métodos básicos que nós vamos conversar hoje. O primeiro é o chamado método da poligonal. Esse método consiste em nós formarmos com os vetores uma figura geométrica fechada, um polígono, por isso que é poligonal. Então vamos direto aqui à prática. Eu separei aqui alguns vetores, os vetores A, B, C e D, poderíamos ter vários deles. O vetor A mostra aqui o módulo 1, 2, 3, 4, direção vertical, sentido para cima. O vetor B, 1, 2, 3, 4 é o módulo, também direção vertical e o sentido para baixo. O vetor C, ele mostra aqui 1, 2, 3, o módulo é 3, a direção horizontal, sentido para a direita. Enquanto o vetor D, também módulo 3, 1, 2, 3 unidades, direção horizontal e o sentido para a esquerda. Nós vamos fazer as duas somas que estão indicadas aqui no quadro. A primeira soma, a R é um vetor, R para representar resultante, por exemplo, que é a soma dos vetores A mais C mais B. Bem, primeiro vamos lembrar que nesse método da poligonal eu posso colocar quantos vetores eu queira. Se eu tivesse aqui 20 vetores, eu poderia colocar o A mais B mais C mais D, F, G, H e assim por diante. E aí, qual é a regra? Nós vamos pegar o primeiro vetor que aparece, desenhar, e aí em seguida, na extremidade do primeiro, vamos colocar a origem do segundo, e depois na extremidade do segundo, a origem do terceiro, e assim por diante, até colocar o último vetor. E aí depois, vamos fechar a linha para mostrar esse polígono. Vamos ver como isso acontece nesse primeiro exemplo. Nós estamos somando aqui os vetores A mais C mais B. Veja que é completamente diferente de uma soma algébrica. Se nós estivéssemos somando aqui grandezas escalares, o A, você diria, bom, tem 4, 1, 2, 3, 4. O C, 1, 2, 3. E o B, 1, 2, 3, 4. Você falaria 4 mais 3 mais 4. Isso aqui daria 11. Mas nós não estamos somando apenas números. Nós estamos somando números, direções e sentidos. Então, vamos aplicar a regra da poligonal para ver o que vai acontecer. Então você pega aí no seu caderno, no seu sulfite ou aqui na lousa, escolhe um lugar para você começar. É bom pensar um pouco antes, né? Porque veja bem, eu vou pegar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Bom, mas o vetor A, ele é vertical para cima, em média 4. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que puxar ele para cá, vai arriscar tudo. Então eu não vou fazer isso, eu vou colocar ele um pouco mais para baixo. O vetor A é esse vetor aqui, ó, esse vetor, ele é vertical para cima e tem 4 unidades. E eu vou colocar aqui o nome dele, que é o vetor A. Bom, como eu disse, depois eu vou apresentar o próximo. E qual é a regra? Bom, na extremidade do primeiro, que é o A, eu vou colocar a origem do segundo. Quem é o segundo? É o C. Cadê o vetor C? Olha ele aqui, ó. Ele é horizontal da esquerda para a direita e mede 3. Então eu vou pegar esse vetorzinho, como se fosse isso aqui, ó. Vou pegar ele aqui desse jeito, trago para cá, ó, horizontal, apontando para a direita, vou colocar aqui. Tá bom? Vamos desenhar esse cara? Então vamos lá. Ele é um vetor horizontal da esquerda para a direita e mede 3 unidades. Vetor C. Bom, acabou? Não, porque ainda tem mais outro. O vetor B. Ah, o vetor B. Como que ele é? O vetor B é um vetor vertical, de cima para baixo e mede 4. Então eu vou pegar esse vetor, novamente, está aqui, ó. É como se fosse esse cara. Pego ele, trago e ponho aqui. Vamos desenhar? Então ele é na extremidade. Eu vou colocar a origem do próximo. Então, tá aqui. 1, 2, 3, 4. Esse é o vetor B. Bom, ó, essa parte aqui nós já fizemos, tá vendo? Peguei os vetores que aparecem e representei, começando aqui da origem, do ponto de origem, representei os vetores do jeito que eles são. Então, o vetor A, o vetor C e o vetor B, cada um na sua, foi representado aqui. Como? Ligando a extremidade de um, a origem na extremidade, a origem na extremidade, a origem na extremidade, enquanto tiver. Aí você fala, tá bom, tudo bem, entendi essa parte, mas cadê o vetor resultante? Bem, nós temos que fazer uma poligonal. Então vou ter que fazer o quê? Fechar essa figura. E o fechamento dessa figura acontece como?
Agora eu vou ligar da origem do primeiro até a extremidade do último. O primeiro é o vetor A, o último é o vetor B. Então, da origem do primeiro até uma linha reta, um vetor, até a extremidade do último. Então, esse é o vetor resultante. R de resultante. Perceba que enquanto eu estou somando os vetores, eu vou ligando a origem na extremidade, a origem na extremidade, a origem na extremidade. Mas quando eu quero a resultante, quando eu quero saber o resultado final, eu pego a origem do primeiro e ligo direto com a extremidade do último. Esse é o vetor resultante. Como que é esse vetor? Bom, basta a gente olhar. Ele é horizontal, ele vai da esquerda para a direita. E quanto que ele mede? Bom, ele é paralelo ao vetor C, então ele mede 1, 2, 3 também. Então, as características do vetor resultante são módulo 3, 1, 2, 3, direção horizontal e sentido para a direita. Bom, vamos para mais um exemplo. Agora temos ali o vetor que eu estou chamando de S. Estou chamando de S para dizer que é a soma. Podia dar qualquer nome, mas vamos chamar de S de soma, que ele é o vetor D mais o vetor B mais o vetor C. Bem, se você entendeu a regra qual é, eu vou pegar o primeiro vetor, desenhar em qualquer lugar que eu quiser da minha lousa, da página, da folha de sulfite, da apostila, onde você quiser. E depois, na extremidade desse primeiro, eu vou colocar a origem do segundo, e depois na extremidade do segundo, a origem do terceiro, e assim vai até o final. Vamos começar com o vetor D. Olha só, o vetor D é um vetor horizontal da direita para a esquerda e mede 3. Pô, se isso aqui fosse o meu caderno, eu não vou começar aqui o vetor D. Por quê? Porque senão eu vou ultrapassar tudo para cá. Então eu vou dar uma pensadinha antes, né? Ó, D está para cá, para a esquerda, o B está para baixo, então eu vou começar por aqui. Ó. É apenas uma escolha que você vai fazer por uma questão de espaço que você tem no seu caderno, na sua prova. Então o vetor D, um vetor horizontal, da direita para a esquerda, mede 3 unidades, vou dar o nome dele, é D. Acabou o vetor D, quem vem agora? Está ali, ó. Você vai seguir aquela regra que nós falamos, né? Então você desenha o primeiro, e aí na extremidade do primeiro você vai colocar a origem do próximo. Quem é o próximo? É o vetor B. Vamos desenhar o vetor B. É de vertical, de cima para baixo, mede 4. Então, a partir daqui, ó, vertical, de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. Vetor B. O que eu faço agora? Bom, o que eu faço agora? Acabei de desenhar o B, tem mais alguém? Tem mais alguém. Então, na extremidade do B, eu vou desenhar a origem do C. Cadê o C? O C é horizontal, da esquerda para a direita, e vai medir 3. Então, vamos trazer ele para cá, horizontal, medindo 3. Acabou agora? Bom, vamos dar o nominho dele aqui, ó, C. Agora acabou. Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. O que eu faço agora? Vem a segunda parte, ó. Lembre-se. Peguei esse primeiro pedaço, que é somar, que é desenhar os vetores do jeito que eles aparecem ali. Agora eu quero saber cadê a resultante. A resultante não é a soma vetorial de todos eles? Sim. Então agora o que eu tenho que fazer? Lembra da segunda parte da regra? A origem do primeiro até a extremidade do último. Origem do primeiro, cadê o primeiro? O primeiro está aqui, ó. Esse é o primeiro, a origem dele está aqui, origem. E vou ligar até a extremidade do último. Então, direto, uma linha, um segmento de reta orientado, que é um vetor. Origem do primeiro até a extremidade do último. Esse é o vetor S de soma. Tá bom, vamos ver as características desse vetor. Se ele é um vetor, tem que apresentar módulo, direção e sentido. Cadê o módulo? As divisões, olha, 1, 2, 3, 4. Ele é paralelo ao vetor B, tá vendo? Então aqui media 4, que mede 4. Então 4, direção vertical, sentido para baixo. Então aí nós temos dois exemplos que mostram a primeira regra, que é a regra da poligonal. Eu formei um polígono com duas regrinhas básicas. Primeiro, origem na extremidade e origem na extremidade, quanto estiver. Segundo, quando acabei de colocar todos os vetores que aparecem aqui na soma, que eu faço? Ligo a origem do primeiro na extremidade do último. Por acaso, aqui deu um vetor que era paralelo ao vetor C, aqui deu um vetor paralelo ao vetor B, mas o desenho poderia ser qualquer um, desde que no final eu ligue a origem do primeiro na extremidade do último. Agora, vamos para o segundo método daqui a pouco. Vamos lá? Operações com vetores, nós estamos falando sobre soma de vetores. Primeiro método é aquele da poligonal. Agora vamos para o segundo método, que é chamado
Método do paralelogramo. Paralelogramo. Também como o primeiro caso, que era óbvio o nome poligonal, a gente ia fazer aquela figura geométrica fechada com polígono. Aqui, o que eu espero encontrar? Paralelas. Então nós vamos buscar paralelas de alguma maneira. Há uma diferença básica nesse método para o anterior. Você lembra que no primeiro eu disse que nós poderíamos colocar quantos vetores quisesse de uma vez só. Posso somar lá 10, 20, 30, quantos fosse, desde que no final eu ligo a origem do primeiro até a extremidade do último. Nesse caso, nós vamos trabalhar de 2 em 2 vetores. Então, o método do paralelogramo, nós trabalhamos de 2 em 2 vetores. É um método extremamente prático que vai ser muito utilizado daqui a pouco nas aulas à frente, quando nós falarmos sobre as leis de Newton e as somas vetoriais. Então, vamos começar com um exemplo também. Eu guardei aqui os exemplos que nós fizemos no caso anterior, no primeiro método. Os vetores A, B, C e D, poderiam ser quaisquer outros. E nós vamos ver a soma, que é a resultante, F de resultante, vai ser a soma entre dois vetores, o vetor A mais o vetor C. Então, vetor A está aqui, vertical de baixo para cima, módulo 4. Temos também o vetor C, que é um vetor horizontal da esquerda para a direita, e módulo 3. Vamos fazer essa soma. Agora, nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, vamos escolher no nosso caderno, na nossa apostila, na folha de sulfite, onde você estiver desenhando aí na lousa, um local para ser a origem. Então, aqui vai ser a origem da minha soma vetorial. E agora nós vamos desenhar os dois vetores na mesma origem. Os dois vetores na mesma origem. Como assim? Assim, quer ver? Vamos dar uma olhada? Pega o vetor A. O vetor A é vertical de baixo para cima e mede 4. Então eu vou pegar esse cara, que é o vetor A, está aqui ele, ó. Pego ele, trago, vertical, ó, de baixo para cima e mede 4. Vou colocar aqui, ó, na origem que eu escolhi, tá vendo? Então aqui é o que eu vou pôr. Vamos desenhar esse vetor? Entendeu? Vertical, para cima e mede 4. Tá aqui. Vou dar o nome dele, é o vetor A. Agora, na mesma origem, nós vamos desenhar o vetor C. Cadê o vetor C? Tá aqui, ó, é um carinha horizontal da esquerda para a direita, medindo 3. Pega esse cara, traz, ó, não mexe nele, traz do jeito que ele estava e coloca aqui. Vamos lá? Então, horizontal, esquerda para a direita e mede 3. O nome dele, C. Tá aqui. Bem, os dois estão na mesma origem, fiz a parte inicial, que é identificar os dois e colocar na mesma origem. Mas cadê a resultante? Bom, no outro caso a gente colocava um depois do outro e puxava da origem do primeiro para a extremidade do último, mas agora é paralelogramo. Tem que pôr as paralelas. Cadê as paralelas? Vamos lá. Lápis azul aqui, ó. Tá vendo o vetor A? Então, paralelo ao vetor A, nós vamos desenhar uma linha tracejada passando na extremidade do C. Então, vamos pegar aqui, ó, paralelo. Se você tiver uma reguinha aí, você acompanha, pega esse cara, traz a paralela e vai fazer uma linha imaginária aqui, ó, tracejada, como referência, ó. Paralelo a A, passando na extremidade do C. Tá bom. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar uma paralela C, mas essa paralela C tem que passar na extremidade do A. Tá aqui, ó. Então, vamos fazer paralela. Você viu aqui, ó? Paralela, paralela. Paralelo a um vetor, passando na extremidade do outro. Paralelo ao outro, passando na extremidade do primeiro. E agora? Agora você vê que tem um pontinho aqui onde eles se cruzaram. E tinha o ponto da origem, que era comum aos dois. E o que eu faço agora? Bom, a resultante tem que ser um vetor. Tem que ter direção, tem que ter sentido, tem que ter módulo. Então, evidentemente, o que nós vamos fazer? Ligar a origem comum com aquele ponto que nós acabamos de encontrar ali. Esse vetor azul é o vetor R, de resultante. Característica desse vetor? Bom, nós estamos vendo aqui no desenho a direção e o sentido dele. Ele é inclinado, com algum grau aqui, ó, e para cima. Mas e o módulo? Como é que é o seu módulo desse cara? Bom, o módulo não dá para sair direto, como naqueles dois casos que nós vimos do poligonal, que ali estava bem bonitinho, né? Paralelo ao vertical, paralelo ao horizontal. Mas esse vetor, nós podemos ver o seguinte, ó. Olha só, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo essa figura aqui, ó, pintadinha? Dá para identificar? Dá, né? Isso aqui é o quê? Um triângulo. Que triângulo é esse? Olha, 90 graus, aquele triângulo, retângulo.
Quando eu falo em triângulo retângulo, você e eu, a gente se lembra de quem? Daquele cara lá que era o Pitágoras. Pitágoras, ó, triângulo retângulo, e aí o teorema de Pitágoras vem na nossa mente, você conhece. Então nós temos aqui, ó, um lado medindo 3, outro lado medindo 4, e eu quero saber isso daqui. Ó, é aquele triângulo bem conhecido, ó, R ao quadrado. Ó, é um módulo, tá vendo? Não tô pondo flechinha aqui, porque é um módulo. R ao quadrado igual, esse aqui ao quadrado, que mede 3, mais o outro lado ao quadrado, que mede 4. Você sabe que, então, aqui nós vamos ter R ao quadrado igual a 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, 16, então vai dar 25. Ou seja, R ao quadrado é 25, portanto, o R, que é a resultante, vale 5, que é a raiz quadrada de 25, 5 unidades. Então, a soma do A mais o A tinha módulo 4, o C tinha módulo 3, e você viu, ó, 4 mais 3 deveria dar 7. 7, mas se fossem números, aqui nós estamos falando de vetores. Então, a soma vetorial deu módulo agora 5, pois os dois vetores são perpendiculares entre si. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, o vetor S, e eu tenho aqui meus vetores também. O S é o resultado de B mais D. O S, o vetor S, que é o vetor soma, vai ser o resultado do vetor B mais o vetor D. O vetor B nós temos aqui, o vetor D nós temos aqui. Vamos desenhar, né? Vamos fazer como? Uma origem comum. Vou colocar aqui essa origem comum. E nessa origem nós vamos desenhar a origem, nós vamos colocar a origem dos dois vetores. Então, o vetor B, que é vertical de cima para baixo, mede 4. Então, vamos desenhar ele aqui. Vertical de cima para baixo, medindo 4. Então, esse vai ser um vetor assim. Esse é o vetor B. Na mesma origem, nós vamos colocar agora o vetor D. Esse é um vetor horizontal, da direita para a esquerda, medindo 3. Vamos lá, medindo 3. Vem para cá. O nome dele é D. Horizontal, e vai medir 3. Pronto, fizemos aí o desenho. Representamos essa parte, que é indicar quem é que está sendo somado. Mas agora eu preciso saber quem é a resultante. Agora você já viu como é que faz, né? Então agora, já que o método é do paralelogramo, nós vamos ter que fazer as paralelas aparecerem. Então é simples. Paralelo ao vetor B, nós vamos fazer uma linha pontilhada. O vetor B está aqui. Paralelo a essa linha, nós vamos fazer uma linha tracejada que passa na extremidade de D. Passa na extremidade de D. E depois nós vamos fazer uma paralela ao vetor D, uma linha paralela a D, mas que passa na extremidade do vetor B. E aí, o que nós fazemos agora para encontrar o vetor S, que é a resultante dessa soma vetorial? Bem, nesse caso, nós vamos pegar uma linha, que é o vetor resultante, que vai da origem comum até esse ponto onde as paralelas se encontrarem. E aí, nós vamos ligar esses vetores, ligando esses vetores, esses dois pontos. Essa linha verde aqui representa o vetor S. Esse vetor S, como é um vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido. A direção e o sentido estão indicados aqui pela linha verde. Então ele tem essa inclinação, tem aqui um certo ângulo formado com a vertical ou aqui com a horizontal, apontando para baixo. E o seu módulo, novamente, nós vamos considerar. Posso pegar esse triângulo aqui, ó, dá para ver claramente que tem um triângulo, novamente é um triângulo retângulo. Portanto, vou aplicar o teorema de Pitágoras novamente, se eu quiser saber qual é o módulo desse vetor resultante. Eu estou vendo que esse lado mede 3, novamente esse aqui mede 4, evidentemente o vetor S ao quadrado vai ser o 3 ao quadrado, que é o lado aqui, ó, o lado do vetor D, mais o vetor B, o módulo dele, que é 4, 9, 16 novamente, esse vetor vai ter módulo 5 unidades. E aí nós vimos o segundo método, que é o do paralelogramo. Sempre vão aparecer linhas paralelas, e aí quando nós unirmos a origem comum até o encontro das paralelas, nós teremos o vetor resultante. Então nós vimos dois métodos. Método da poligonal, método do paralelogramo.
Agora, na sequência, nós vamos ver alguns exemplos de somas vetoriais para que nós possamos entender quando os vetores têm a mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentido contrário, quando são perpendiculares e quando formam um ângulo qualquer entre eles. Vamos apagar essa lousa e vamos ver esses exemplos daqui a pouco. Vamos ver agora alguns casos envolvendo somas de vetores. Eu coloquei aqui o vetor U, módulo, lembra? Isso aqui representa o valor numérico. Quando eu coloco as barrinhas, o módulo, quer dizer que eu estou preocupado com o valor numérico. Então, o módulo de U é 3. O vetor V tem módulo valendo 4. E eu vou querer, em todos os casos aqui, uma soma de dois vetores. Seria a resultante U mais V. Vetor U mais vetor V. Tá vendo que aqui eu estou falando do módulo de cada um deles. Então, o módulo é 3, o módulo é 4, mas agora eu estou somando vetores. Então, quando eu somo vetores, eu não estou preocupado apenas com o valor numérico, mas eu tenho que levar em consideração o módulo, a direção e o sentido. Por isso, nós vamos ver nesses 4 casos que a soma U mais V, módulo 3 e módulo 4, vai dar valores diferentes. Por quê? Porque nós temos que levar em conta direção e sentido. Então, vem comigo. No primeiro caso, nós temos aqui, vamos colocar que os vetores, a soma U mais V, estarão na mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, eu vou pegar o vetor U de módulo 3 e o vetor V de módulo 4 e vou somá-los na mesma direção, no mesmo sentido. Aqui não diz qual direção e sentido, então eu vou colocar horizontal apenas por uma questão de facilidade. Então vamos lá, o vetor U, vou fazer U mais V, o vetor U primeiro. Esse vetor U tem 3 unidades, tá aqui, ó, o vetor U. Usando aquele método primeiro da poligonal, aqui não vai dar um polígono, porque os dois estão na horizontal, mas acabou o vetor U, eu vou desenhar na sequência o vetor V. É um vetor que como é a mesma direção e mesmo sentido, ele também será horizontal da esquerda para a direita, vai medir 4. Então eu vou desenhá-lo aqui na frente com 4 unidades, esse é o vetor V, e pronto, fiz a parte que é U mais V. Agora, eu preciso saber cadê a resultante. Como que eu defino a resultante? Origem do primeiro até a extremidade do último. Então, vou pegar agora meu outro lápis aqui, ó. Deveria ser em cima, só não vou fazer para não poluir a figura muito. Vou fazer um pouquinho aqui abaixo, ó. Sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Pronto, esse aqui é o vetor que nós estamos chamando de R. Como que é o vetor R? Horizontal para a direita, assim como eram os outros dois. E o módulo? Bom, o módulo de R, que é o vetor soma, é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, módulo igual a 7. O vetor U tinha 3 unidades, o vetor V tem 4 unidades. Quando eu somei, deu 7. Ah, então 3 mais 4 dá 7. É igual somar, escalar? Nesse caso sim, ó, na mesma direção e mesmo sentido, eu somei os dois e deu 7. Ah, fácil, né? Fácil. Agora vamos ver o que acontece quando os dois vetores U e V, que eu vou somar, U mais V, estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, sentidos contrários. Novamente, aqui não está especificando qual é a direção. Então, eu vou fazer uma direção qualquer, só que o outro, um vai estar no sentido e o outro no sentido contrário. Vamos desenhar aqui o vetor U, por exemplo, como eu fiz aqui, da esquerda para a direita. Vetor U, esquerda para a direita, e esse vetor mede 3 unidades, esquerda para a direita, horizontal. Vou somar com o vetor V. Só que ele tem a mesma direção, mas o sentido é contrário. Então, na hora que eu vou desenhar agora o vetor V, ele vai ser também horizontal. Então, aqui, ó, na extremidade do vetor U, eu vou desenhar o V. Só que ele está no sentido contrário, então eu não vou desenhar para lá, como eu fiz aqui. Vamos desenhar para cá, ó. Só que ele mede quanto? 4. Então, ó, 3, 4. Aqui, esse é o vetor V. Bom, mas cadê a resultante? A resultante não é aquele caso que você pega a origem do primeiro até a extremidade do último? É isso mesmo. Então vamos ver, ó. A origem do primeiro estava aqui. Cadê a extremidade do último? Está cá. Então vamos puxar, ó. Olha ela aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó, tá vendo? Vetor R de resultante. E quanto que vale o módulo disso? Vamos ver? Resultante. O módulo da resultante. Agora vale quanto?
Bom, olha o pedacinho dele aqui, ó. Olha quanto sobrou? 1. Então esse aqui é 1. Uma unidade. Ah, então quer dizer que, bom, quando os dois estão na mesma direção e no mesmo sentido, o módulo é basicamente a soma. É isso mesmo. Agora, quando eles estão na mesma direção, mas sentido contrário, olha só, 4 menos 3 deu 1. Essa é a unidade, é o módulo do vetor resultante. Bom, então vamos entender. Dois vetores na mesma direção, no mesmo sentido, a soma vai dar a soma algébrica deles, a soma dos seus módulos. Dois vetores na mesma direção, mas sentido contrário, o vetor resultante será a subtração. Você pega o maior menos o menor e módulo, essa é a resultante. Agora vamos ver o terceiro caso, que nós já mostramos, inclusive, no exemplo anterior, no caso do paralelogramo. Vou somar U mais V quando eles são perpendiculares entre si. Então, os vetores U e V estavam na mesma direção e mesmo sentido, na mesma direção, mas sentido contrário, e agora eles vão estar perpendiculares entre si. O que significa isso? Perpendiculares entre si quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. Se os dois vetores estiverem formando um ângulo de 90 graus entre si, aqui também não está especificando a direção, eu vou desenhar, por exemplo, e vou usar nesse caso aqui o método do paralelogramo, vou desenhar o vetor U vertical para cima, medindo 3. E o vetor V, vou desenhar aqui na mesma origem, horizontal para a direita, medindo 4. Veja que o exemplo aqui não diz qual é a direção do U, qual é a direção do V. Mas já que são perpendiculares, se o U é vertical, o V tem que ser horizontal. E agora, para eu saber quem é a resultante entre eles, o que eu tenho que fazer? Lembra do método do paralelogramo. O que eu faço? Vou desenhar uma linha paralela ao vetor U, passando na extremidade de V, que é essa linha tracejada aqui. E agora, paralelo ao vetor V, mas passando na extremidade de U. E aí, para nós descobrirmos, indicarmos quem é a resultante, eu vou ligar a origem comum dos dois vetores até aquele ponto do encontro das linhas tracejadas. Esse é o vetor R, R de resultante. Bem, o que está nos interessando aqui é saber o módulo, ver como que nós conseguimos entender uma regra prática de chegar nos módulos desses vetores. Mesma direção e mesmo sentido, nós somamos os módulos. Mesma direção e sentido contrário, eu subtraí o maior do menor. E agora, nesse caso, lembre-se, nós temos novamente um triângulo, uma figura aqui que é o triângulo retângulo, pode ser esse ou pode ser esse, tanto faz. Mas é um triângulo retângulo, portanto, nós temos de novo o teorema de Pitágoras. E aí, R, que é a resultante, ao quadrado, deve ser o módulo de V ao quadrado, são 4, mais o módulo de U ao quadrado, 3. Aqui vai dar 16, aqui vai dar 9, portanto, R ao quadrado igual a 25, por isso, o vetor R tem módulo, vamos colocar aqui, o módulo do vetor R é igual a 5 unidades. Então, nós vimos aí 3 casos que nós usamos com frequência. Mesma direção e mesmo sentido, soma dos dois módulos, chego na resultante. Mesma direção, mas sentidos contrários, eu subtraio o maior do menor, e aí eu descubro um módulo que é uma subtração. Perpendiculares entre si, Pitágoras resolve o problema. Agora, e quando não é nenhum vetor formando 0 graus, porque aqui, ó, quando são mesma direção e sentido, entenda que nós estamos trabalhando como se fosse o vetor azul e o vetor vermelho, ó, mesma direção e mesmo sentido, olha o ângulo que está formando entre eles, 0, né? 0 grau. Nesse caso aqui, ó, mesma direção, mas sentido contrário, 180 graus. Agora, perpendiculares entre si, 90 graus. Mas, às vezes, esses vetores podem aparecer com um ângulo qualquer. Por exemplo, nós poderíamos ter um vetor, vamos considerar o vetor U, dessa forma. Esse é o vetor U. E vamos colocar agora o vetor V horizontal, da esquerda para a direita, do mesmo jeito de sempre, mesmo módulo, né?
mas ele é horizontal, e vetor U com essa inclinação. Vamos dar aqui um valor, um ângulo de 60 graus, por exemplo. Bem, nesse caso, eu não posso fazer essa soma direta, porque eles não estão na mesma direção e mesmo sentido. Não posso fazer uma subtração, porque não estão na mesma direção e sentido contrário. E não dá para usar Pitágoras, porque eles não estão formando 90 graus. Então, nesse caso, eu tenho que apelar para aquela lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Aqui é o vetor V. Primeiro, vamos identificar onde é que está a resultante. E aí, eu vou usar o método do paralelogramo, como nós fizemos acima. E aí, você vai ver um caso diferente do 90 graus. Então, como que é o método do paralelogramo? Primeiro, eu vou desenhar uma paralela ao vetor V, passando aqui na extremidade de U. Vamos fazer uma paralela pontilhada. Agora eu vou fazer uma paralela ao vetor U, passando na extremidade de V. Então, novamente aqui eu vou fazer a paralela. Você pode usar a sua reguinha dessa maneira para achar a linha paralela. E aí, paralelo. Fiz as duas paralelas. E agora, como é que eu achava a resultante? Olha aqui, olha o exemplo que nós temos aqui. Pego a origem comum e faço até onde cruzou as duas linhas imaginárias. Então, agora basta a gente unir essa origem comum dos vetores U e V até onde está ali o encontro das linhas imaginárias que nós traçamos. Esse é o vetor R, resultante. Agora você fala, poxa, interessante, gostei desse desenho, mas eu quero o módulo, né? Então vamos calcular rapidamente aqui desse lado o módulo daquele vetor R que nós descobrimos agora, formando um ângulo de 60 graus. É um ângulo qualquer. Poderia ser 30, poderia ser 120, poderia ser qualquer outro ângulo desse. Então, como eu falei, nós vamos usar aqui um método chamado lei dos cossenos. Então, fica assim, ó, R, que nós queremos, ao quadrado, é igual U ao quadrado, que é o módulo do vetor U ao quadrado, mais módulo de V ao quadrado, mais 2 vezes U, vezes V, vezes o cosseno do ângulo formado, que no caso aqui vai ser 60 graus. Então, vamos aplicar isso. A resultante que nós queremos é U ao quadrado, é o módulo de U, então vai dar 3 ao quadrado, mais o módulo de V, 4 ao quadrado, mais 2 vezes U, que é 3, V, que são 4, cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus. E aí, resolvendo, nós temos o seguinte, aqui vai dar 9, 16, 2 vezes 3 vezes 4, cosseno de 60. Então, é mais 2, 3, 4, cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio. Então, vamos colocar aqui meio. Fazendo essa conta, eu já vejo que dá para simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Portanto, a resultante, 9 mais 16 deu 25. Veja que essa primeira parte aqui, ó, da lei dos cossenos é o teorema de Pitágoras, mas nós temos mais um pedaço. E aí, essa parte que está faltando aqui, ó, 3 vezes 4, 12, que isso vai dar então 37. Portanto, a resultante nesse caso é raiz quadrada de 37 unidades. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 37 dá aproximadamente aí 6 alguma coisa. Bom, mas então, o que nós podemos entender de tudo que nós consideramos aqui? Isso é bom que você guarde na sua cabeça. Quando eu somo dois vetores quaisquer, no caso aqui o vetor U e o vetor V, o que pode acontecer é, primeiro, os dois estarem na mesma direção e mesmo sentido. E aí o que eu faço? Eu somo os dois módulos e aí eu tenho o módulo da resultante. É a maior resultante que pode acontecer. Segundo, posso ter um vetor para um lado e outro para o outro, mesma direção, mas sentido contrário. E aí a resultante é formada pela subtração do maior pelo menor. Podem ser perpendiculares entre si, 90 graus. E a resultante aí é o teorema de Pitágoras, nós vamos achar que é a resultante. E um ângulo qualquer
30, 60, 45, 120, seja o que for, nós usamos a lei dos cossenos. Portanto, o que nós entendemos aqui? Quando eu tenho dois vetores, estou somando dois vetores, U mais V, o resultado desses dois vetores pode ser, no máximo, quando eu estou somando, pode ser no máximo U mais V, a resultante máxima é U mais V, e a resultante mínima seria fazer U menos V em módulo. O maior possível valor é quando eu estou com a mesma direção e mesmo sentido. O menor valor possível quando estou na mesma direção, mas sentido contrário. Posições intermediárias, um ângulo qualquer, incluindo de 90 graus. Nós terminamos aqui essa parte de operações com vetores, soma de vetores. Para exercícios dessa aula, veja novamente o link lá embaixo no fim da aula, na descrição. E até a próxima aula, nós vamos falar sobre as leis de Newton, vamos falar de dinâmica e vamos precisar muito dessa consideração vetorial. Por enquanto, é só. Até lá. Felicidades, senhores e senhoritas.